Oi, eu sou a Patrícia. Oi, eu sou a Kizzy. E esse é o Divagando. Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Divagando, que não é mais um episódio, é um episódio especial, é um episódio com um motivo especial, um chamariz especial. Esse é o segundo episódio sobre o Alto da Compadecida. A gente já começou a nossa conversa no episódio passado, né? Falamos um pouco, né? Demos aí as nossas primeiras impressões sobre o livro. E hoje a gente vai continuar essa conversa, só que não apenas eu e Patrícia. Temos uma convidada especial e a Patrícia terá a honra de apresentá-la. Isso, pessoal. Hoje a gente tem uma convidada muito especial, muito querida, que é a Paula Morgado, do Livramos. No momento, né, ela tá investindo mais no Instagram, e o Instagram dela é o @livramos_oficial, que é um Instagram sobre livros, sobre literatura. E a Paula, se quiser, pode falar mais um pouco sobre isso. E a gente tá muito feliz de te ter hoje aqui. Ah, poxa, que honra! Fiquei emocionada, assim, com essa apresentação muito especial. Mas, enfim, eu que agradeço pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. Enfim, é isso mesmo. Na verdade, eu tinha um canal no YouTube, ainda tenho, ele ainda existe. O que acabou mesmo foi a minha paciência de ficar fazendo vídeos para o YouTube, mas o canal ainda existe. Mas... Ninguém te julga. Mas, enfim, realmente agora eu tô mais com o Instagram e tal. Mas é isso. Então, é isso. É tudo uma coisa muito experimental, a gente ainda não sabe como a gente está fazendo isso. Mas estamos muito felizes em te receber e muito agradecidas por você ter aceito o nosso convite e ter vindo aqui conversar sobre o Alto da Compadecida com a gente. Ah, que isso, eu que agradeço o convite, fiquei muito feliz com o convite. E é sempre muito bom falar de Suassuna, do Alto da Compadecida, enfim, adoro. E já aproveitando, a gente vai emendar no nosso resumo já costumeiro sobre o Alto da Compadecida, que a gente já conversou um pouco no primeiro episódio. E o Alto da Compadecida é a história do João Grilo e do Chicó, né, que são dois rapazes, né, do sertão nordestino. Uhum. Eu nunca lembro do lugar exatamente, mas enfim. E eles acabam se metendo em várias confusões por causa de um pedido do chefe do João Grilo, que é o padeiro da cidade, né? Porque o cachorro da mulher do padeiro está doente, prestes a morrer, e ela quer que o cachorro seja benzido. Então, o João Grilo e o Chicó, eles vão até o padre e contam várias lorotas, tentam enganar o padre, tentam enganar o sacristão, tentam enganar o bispo. É toda uma confusão. E aí, nisso, né, um cangaceiro chamado Severino invade a cidade pra roubar, né, todo mundo. E nisso, a maior parte dos personagens acaba morrendo, né? E a gente tem, né, o Alto da Compadecida, que é o julgamento sobre esses personagens, se eles vão para o céu ou para o inferno. E é um livro, né, divertidíssimo, como a gente já falou no primeiro episódio. É muito engraçado, é super fácil de ler, super tranquilo. E é uma peça, na verdade, né? Não é um livro em prosa, mas é ótimo. E eu e a Kizzy, a gente tá desde o primeiro episódio já dizendo que é ótimo. E, enfim. Eu morri de rir com vocês, assim, eu tava ouvindo o primeiro episódio e eu morri de rir na parte que vocês ficaram em dúvida se era João Grilo ou Chicó. Aquilo foi ótimo, assim, porque fica um tempo, assim, dá um gap, assim, no podcast, tipo, quando vocês vão pesquisar no livro quem é que fala. E foi muito bom, assim, aquilo. Porque eu também, é uma dúvida também que eu sempre tive, eu sempre falava, gente, quem é que inventa as histórias? É o Chicó ou é o João Grilo? Mas quem é que fala? Tipo, eu confundo, quem é que faz o João Grilo? É o Selton Mello ou é o Matheus Nastergalli? Ou eu sempre confundia também. Mas é porque eles parecem muito, né? Então é muito natural. Eles são quase a mesma pessoa. São quase uma pessoa só. Quando a gente fala Chicó e João Grilo e Chicó. Sim. Parece que é uma pessoa de 3 nomes, assim. E é tudo muito, muito parecido. E a gente sofreu, mas conseguimos. Mas eu acho que
Para começar, assim, né, esse nosso assunto, esse nosso episódio, eu sempre gosto dessa pergunta. Geralmente é minha pergunta no primeiro episódio sobre o livro, e eu repito com muito gosto hoje. Paula, qual a sua experiência de leitura com o Alto da Compadecida? Como foi para você? Como é a sua história com o Alto e com Ariano Suassuna? Como você chegou nisso? Como foi ler a experiência, né, de ler, suas reações? Como foi essa experiência para você? Olha, foi uma experiência muito maravilhosa. Assim, ler Suassuna é sempre muito bom, eu adoro. E o Alto da Compadecida, especialmente, né? Já li algumas vezes. E, enfim, ter relido agora foi muito bom, porque eu sempre dou muita risada, assim, lendo, sabe? E cada vez que você lê, na verdade tudo, assim, né? Tudo que eu leio várias vezes, a cada leitura é uma coisa nova que você vai adquirindo ali, daquela experiência e tal. Igual o filme, ontem eu tava relendo a peça, e aí eu pensei no filme e eu falei, cara, eu acho que eu já vi esse filme 1000 vezes, porque, sei lá, às vezes eu não vejo nem do início, assim, às vezes eu tô passando de canal na TV e tá passando o Alto da Compadecida, tipo, não tem como mudar. Sabe, você vai parar e vai ficar vendo aquele filme até o final, não interessa se tá na última cena, eu sempre fico vendo, sabe, eu nunca, tipo, avanço o sinal, nunca deixo o Alto da Compadecida pra trás, sabe. E aí, eu adoro, assim, João Grilo e Chicó, são duas figuras maravilhosas. E, sei lá, é sempre muito divertido e eu amo, foi realmente uma experiência muito boa pra mim. Eu amo Suassuna e eu até tava escutando o primeiro episódio, né, e eu vi vocês falando de que às vezes vocês entram numa paranoia, assim, de que não estão lendo tantos brasileiros como deveriam, assim, sei lá, uma coisa desse tipo. E aí, às vezes, eu também me pego nessa, então é sempre bom. Tanto que esse ano eu tô lendo muito autor nacional e tal, tô me focando muito nisso, porque, enfim, a gente tem muita coisa boa aqui. E sempre que a gente tá falando de Suassuna, a gente sempre pensa muito assim, né, no que a gente tem aqui, né, que o Suassuna era um cara extremamente, valorizava muito a nossa cultura aqui nacional, né, ele sempre fazia questão de valorizar muito, não que ele ignorasse o que viesse de fora, né, eu até vi um vídeo dele destacando a importância de Molière na vida dele, Tolstói, Dostoiévski, Cervantes, todos esses autores de fora e tal. Mas o que ele quer, na verdade, é que a nossa cultura tenha autonomia, né? Afirmar a nossa cultura e tal. Então, é sempre muito bom estar lendo Suassuna. E é isso. Foi uma experiência muito boa. Eu fico feliz que você tenha gostado, assim, porque pra gente também foi muito bom, foi muito divertido. A Kizzy contou na história dela, lendo, encontrando e vivendo o Alto da Compadecida. Mas quando você tava falando, né, você mencionou a importância, por exemplo, dos Cervantes pra vida, né, e pra obra do Suassuna. E isso foi uma coisa que, na minha edição, no pós-fácil, a minha edição é da Nova Fronteira, o autor estava falando, né, dessa figura que o João Grilo é na nossa cultura, né, no sertão, para a cultura do cordel, e como ele se reflete, né, em outras literaturas, outras culturas, e acho que ele chega a mencionar, né, o Cervantes, ou pelo menos alguma figura, eu não vou lembrar exatamente agora qual era a figura, mas é alguma figura, né, portuguesa e também espanhola ali, que é esse malandro, né, essa pessoa que é pobre e precisa enganar os outros pra viver a vida e tal. Sim, sim. Então eu achei, não sei, me veio na cabeça quando você tava falando isso. Mas sobre você falou dessa importância, né, que o Suassuna dá ao Brasil, né, mas ele não ignora o de fora. E aí, Patrícia falou da minha jornada encontrando o Alto da Compadecida. Eu sempre tenho uma jornada pra contar. Essa temporada eu tô cheia de jornadas, gente. Vamos lidar com isso. Vamos lidar com isso nessa temporada. Mas os vídeos, né, do Suassuna, eles são muito presentes na internet, assim, e aí qualquer pessoa que esteja envolvida, né, ou que se interesse por literatura, ou por escrita, né, vai se deparar, até fora disso, né, até por pessoas só que querem rir, ver uma pessoa falando coisa engraçada, né, vai acabar se deparando com um vídeo dele. E aí, pesquisando, eu descobri que esses vídeos, né, a maior parte desses vídeos que tem, mesmo os fragmentos, são das aulas, né, magnas que ele dava, que era um projeto dele enquanto, eu acho que secretário de cultura, né,
Eu vou esquecer o estado que ele foi. Pernambuco, que ele foi secretário de Cultura, então no projeto dele, né, ele dava essas aulas também como fomento, né, da literatura local e brasileira e tudo mais. Então eu acho, a minha jornada aí com o Suassuna, eu acho que ele foi a primeira pessoa que me deu um conselho válido, assim, enquanto escritora, né, porque ele tem um caos aí que ele conta, que enquanto ele estava escrevendo o Alto da Compadecida, né, uma pessoa, um jovem que ele fala, coitado dos jovens, chega pra ele e pergunta sobre o que é o livro. Ele fala que é sobre o sertão e tudo mais. Aí o pessoal pergunta, tem seca, tem cangaço, tem pobreza? Ele fala, tem. Isso aí você tá todo mundo de saco cheio disso. E ele fala, azar o meu, né? Então eu tô lascado, porque é isso aí que eu quero escrever. E aí ele pergunta, e o nome? Aí ele fala, João Grilo e Chicó. Ele, mas não dá pra traduzir isso. Como é que você vai traduzir pro francês, pro inglês, João Grilo e Chicó? Ele, eles que se lasquem o meu. O nome dos meus personagens são esses. Eu não tô pensando, né, no que vão traduzir. Eu tô pensando no que eu quero escrever. Eu escrevo sobre o Brasil, eu vivo no Brasil, eu moro no Brasil, nunca saí do Brasil. E eu vou escrever pro meu povo aqui mesmo. E aí ele diz que fatidicamente traduziram o Alto da Compadecida, né? Virou John Cricket e Jean Griot. Alguma coisa assim, não lembro agora. Mas traduziram e o livro do cara nunca traduziram. E aí eu acho que essa é a primeira lição que eu tive enquanto escritora, né? E acho que a grande lição do Ariano Suassuna é escrever pra sua gente, sabe? Sim. Escrever o que você tá vivendo, o que você tá afim. Dane-se que tá todo mundo de saco cheio de escrever sobre o cangaço, né? De ler sobre o cangaço, né? Qual é a sua perspectiva sobre isso? O que você tem pra passar sobre isso? E escrever pra sua gente, escrever pra quem vai te ler. Se vão traduzir depois, azar o deles, eles que se virem com isso, não é problema teu. O teu problema é escrever, assim. Isso eu acho fabuloso nele. Porque ele também é isso, né? Ele escreve muito da realidade dele. Ele é um cara, né, sertanejo, assim. Ele tem essa cultura do sertão, ele é do sertão da Paraíba. Então é isso que ele retrata nas peças dele, né? Exatamente a vida que ele teve, a realidade dele, né? Ele é do sertão da Paraíba e tal, mas ele mudou para Pernambuco. Ele viveu, acho que a maior parte da vida dele, na verdade, em Pernambuco. E foi até onde ele começou a escrever. Ele era super jovem. Eu acho que o Alto da Compadecida, quando estreou a primeira montagem, eu acho que ele tinha menos de 30 anos até, quando ele escreveu e tal. Que ele começou a escrever, ele estava cursando Direito na faculdade em Pernambuco. E é isso, ele escreve muito das origens dele, né? Da onde ele veio, da realidade dele, que na verdade é o que todo mundo gosta de fazer e se sente mais à vontade, né? É muito difícil a gente retratar uma outra realidade, uma outra coisa que não é a nossa. Então é isso mesmo, tipo, não tô nem aí se isso já tá batido, se as pessoas não aguentam mais. É a minha realidade, eu vim do sertão, eu quero falar do sertão, eu vou falar disso. E eu acho que ninguém melhor do que ele, uma pessoa que viveu isso, escrever sobre, tipo, me botar pra escrever sobre o sertão vai ficar uma coisa horrorosa, porque eu realmente não é a minha realidade. Então, é isso mesmo, eu acho incrível isso dele, assim. E também de, traduzir o nome, não tô nem aí pra traduzir o nome, eles que se lasquem mesmo, porque eu vou botar o nome que eu quiser nos meus personagens e é isso. Os outros que se virem pra, enfim, fazer da melhor maneira e tal. E essa coisa eu sempre falo, porque é uma coisa que eu adoro, que eu acho bem divertida, assim, do Suassuna, e é uma coisa que eu sempre falo, que é quando o Chico Science quis dividir, o Chico Science era um fãzaço, assim, do Suassuna, né, e o Suassuna também gostava muito dele, era super fã dele, e ele queria que o Suassuna dividisse palco com ele, e ele falou que ele só dividiria o palco quando ele mudasse o nome para Chico Ciência, e eu acho isso tão incrível, eu adoro, toda vez que eu falo de Suassuna eu falo isso, porque eu adoro isso, assim. E, enfim, nunca existiu uma rivalidade pessoal entre os dois, óbvio que não, mas rolou uma certa rixa, assim, porque o Suassuna, na época que o Nação Zumbi estourou, né, com a coisa do Mangue Beat e tal, o Suassuna tinha um trabalho muito forte de teatro em Pernambuco e muito regional, né, então ele ficava meio irritado, assim, com essa coisa da palavra beat no nome da música do Chico Science, né. Mas, enfim, era exatamente a proposta que Chico Science fazia na época, que era o maracatu de Pernambuco
com a guitarra americana. Então ele falava que era a antena parabólica fincada na lama, por isso que era o Mangue Beat e tal. Então rolou essa rixa assim entre os dois. Mas enfim, já tô viajando, já tô falando de Nação Zumbi, eu já começo a viajar. Não, mas isso... Acho que você não tá viajando, não, assim. Isso é muito característico do Ariano Suassuna. Acho que foi você que mencionou, né? Que ele não ignorava as coisas de fora, assim. Principalmente as coisas clássicas, né? As referências clássicas. Eu vi um vídeo que ele fala que ele é absolutamente shakespeariano, né? Que ele ama Shakespeare. Sim. E gosta muito dele e tudo mais. E o próprio Auto da Compadecida, ele tem a influência, né? Das histórias medievais, assim, né? O estilo de personagem ali. Mas a questão é essa, a questão é que ele não tenta reproduzir, né? Sim. Ele não tenta pegar o que é de fora e abrasileirar de uma forma... Eu não sei se a palavra é caricata, né? Mas assim, é aquilo ali, só que com um nome abrasileirado, né? Sim. Tipo assim, é a mesma coisa de fora, só que com uma roupa diferente, né? Ele tenta fazer o que é próprio, né? O que é nosso. Então, ele vai pegar o cenário, ele vai pegar as mazelas, ele vai pegar as coisas boas e ruins do nosso cenário e aplicar no método do outro, né? Eu lembro uma vez que eu tava numa reunião para ir para uma Bienal. E aí, uma das pessoas que estavam na reunião, ele era um quadrinista, né? Ele, inclusive, faleceu tem alguns anos. Mas ele entendia de quadrinhos, né? E tudo mais. Ele era outro, assim, que ovacionava, né? A produção nacional. E aí ele falava assim, enquanto esse pessoal tá falando, em Jornada do Herói, porque fulano de tal inventou Jornada do Herói, Suassuna já fazia isso há muito tempo. Né? Tipo assim, enquanto tá todo mundo inventando a roda, ele já tava fazendo isso aqui, Machado de Assis, e ele foi citando as pessoas, né? Ele já fazia isso aqui há muito tempo e vocês estão aí perdendo tempo inventando a roda de novo, né? Redescobrindo as coisas, enquanto aqui a gente já tem quem inventou isso há muito tempo. E gente que fazia isso, né? Não que inventou, mas que fazia isso há muito tempo, né? Então eu acho que o Suassuna, ele faz muito esse movimento, né? De olhar para o que a gente tem aqui, né, porque a gente produziu e que tá aqui, e que é nosso, né, e que fala português. Ele fala, graças a Deus eu nasci falando português, porque se eu nascesse em outro país eu seria mudo, né. Ele fala que Portugal fala português errado, mas fala, né, então já tá melhorzinho, já deu uma melhorada. Mas é isso, assim, ele tem essa referência no exterior, né, no que os outros estão produzindo, porque ele não ignora isso, porque ele é absolutamente culto, né? E aí a gente pode até trazer essa discussão de como dá pra gente ser inteligente, bem informado e, sabe, não falar rebuscado, né? E de forma de que as pessoas não entendam, né? Dá pra ser acessível, dá pra ser legal, dá pra ser engraçado, mesmo sendo inteligente e absolutamente conhecedor aí de várias coisas pelo mundo. E era exatamente isso que ele fazia, né? Ele tinha uma linguagem mega popular. Na verdade, as obras do Suassuna, as peças, são acessíveis a qualquer público, assim, né? Porque ele tinha essa linguagem popular e tal. Então, eu acho que o Suassuna, eu vejo assim como ele quer atingir o universal através do regional, assim, sabe? Uhum. Ele quer que o máximo de pessoas tenham acesso e consigam e sejam capazes de ler e entender aquilo que ele está escrevendo e sem perder o regional, sem perder a coisa do sertão, né, da cultura dele. Não só do sertão, mas do Brasil num todo, né? Porque o João Grilo e Chicó são personagens do Auto da Compadecida, são personagens do sertão nordestino, mas que, no fundo, você vê... Eles são brasileiros, assim, sabe? Sim. Além de tudo, eles são brasileiros. Eles têm aquele jeitinho malandro de brasileiro, de ser, de inventar história, de contar mentira, a beça, né? E de inventar história pra, enfim, pra viver, né? A vida. Que é até... Eu tenho também aquele box da Nova Fronteira, do Suassuna. Uhum. E tem um pós-fácil também, um prefácio, agora eu não me lembro. Que eles falam da questão do humor no Suassuna e das coisas que fazem o humor, né? Como a questão da repetição, e também eles até dão o nome de quiprocó, que é uma coisa que tem muito em todas as peças do Suassuna, e que é essa questão assim do... Não é bem um mal entendido, mas é... Por exemplo, o que acontece na questão do cachorro, né? O João Grilo inventa que o cachorro é do Major Antônio Moraes para o cachorro poder ter um enterro digno,
quando na verdade não é, e aí quando o Major chega na igreja, acontece aquela confusão toda com o padre, então, tipo, é isso que eles chamam, assim, de quiprocó, que é o que tá presente muito, assim, no Suassuna, né, que ajuda a dar esse toque de humor, assim, e tal, nas peças. Mas, enfim, é isso, eu acho que o Suassuna é muito isso, assim, é atingir realmente o mundo através da cultura dele, do que ele viveu, enfim, do que ele sabe fazer e falar de melhor, assim, né. Com certeza, e é um pouco o que você falou, Paula. É regional, mas é brasileiro, porque mesmo eu não tendo uma vivência de sertão, uma vivência de Nordeste, eu me identifico ali, né? Eu identifico com aquela cultura, né? Tipo, foi que nem eu falei no primeiro episódio, assim, eu nunca passei fome, mas eu entendo aquela vivência, aquela situação, e eu sei como é você precisar, né, dar os seus jeitinhos pra viver a vida, pra conseguir o que você quer, o que você precisa. E isso é, assim, absolutamente brasileiro, assim. E é, assim, enquanto vocês estavam falando, né, dessa questão, né, de se você ser culto, mas ser acessível, de ser popular, eu acho que isso é uma das coisas mais bonitas da cultura brasileira e da literatura brasileira, assim, não de todas as literaturas brasileiras, mas daquilo que se torna, né, clássico, daquilo que se torna, principalmente, assim, celebrado no Brasil, é essa mistura mesmo, assim, daquilo que tem o seu lado culto e planejado e estudado, mas ao mesmo tempo, assim, é caracteristicamente, assim, popular e brasileiro, né, assim, se você pensa no samba, por exemplo, né, você tem grandes musicistas que uma boa parte deles não teve, né, estudo formal e etc, mas que são grandes musicistas e que depois foram alçados a esse lugar também, assim, de grandes compositores, de grandes mestres da música. E eu acho que isso é muito bonito da nossa cultura, assim, é um pouco que nem aqui você estava falando, né, do moço na reunião dela. A gente, às vezes, não tem contato com isso, né? A gente fica buscando referências lá de fora, porque a gente não tem o contato direto com aquilo que está sendo feito aqui. Esse trabalho do Suassuna é muito bonito de, tipo, mostrar pra gente, não, a gente fazia e faz e vai continuar fazendo, e é só ter essa interligação, né, entre os diferentes lugares, as diferentes regiões, as diferentes cidades, assim, eu acho isso muito, muito interessante. Sim, com certeza. E até nessa questão de mentir também, né, de dar um jeitinho pra viver, assim, e tal. Tem até um vídeo também do Suassuna que eu vi que ele fala que ele mente, sabe? Ele fala, eu minto muito. Ele até fala, quem não mente, né? Porque aí ele fala, minha vida não acontece nada de extraordinário, eu vou contar o quê? Eu vou mentir, vou inventar coisa pra contar. E aí ele diz que quando ele foi questionado sobre João Grilo e Chicó, quem ele se identificava mais, né? Aí as pessoas falavam, o senhor se identifica mais com João Grilo, né? Eu me identifico muito mais com o Chicó, porque eu invento muita coisa e conto muita mentira igual o Chicó, assim. E aí eu achei muito bonitinho ele falando isso. E ele tem um caos, né, que ele conta, que é do e-mail, né? Que ele não gosta muito do e-mail, que ele prefere a carta. Porque na carta você dá pra mentir, né? Porque ele não, e entre brasileiros, porque o importante é ser brasileiro na história. Porque, tipo, se você fala pra um brasileiro, te enviei uma carta, o seu amigo te fala, te enviei uma carta. Ele, pois é, rapaz, recebi e respondi. Ele sim. não leu, ele não respondeu, mas ele diz que leu, que respondeu. E o cara sabe que ele não respondeu porque ele não recebeu nada. Mas ele, como é brasileiro, ele entra na mentira, fala, recebi sim, li, gostei, mas me perdoa, não consegui responder. Isso é muito bom. E fica um mentindo pro outro. E não dá pra você fazer isso com o estrangeiro, porque ele fala, acho que foi com um suíço. O cara falou, te mandei não é fax não, é aquele telegrama. Te mandei o telegrama. Aí ele fala, não recebi, poxa, uma pena, não, recebi e te respondi. Aí ele diz, pois então eu vou processar a companhia de telégrafo porque eu não recebi. Ele, cara, não dá nem pra mentir pro cara, o cara nem entra na minha mentira. Exatamente. E eu acho que é muito dessa identificação, né? Tipo assim, cara, todo mundo conhece um Chicó, sabe? Todo mundo conhece um Chicó. Sim, com certeza. Que chega pra você e conta aquela história absurda, sabe? Que tipo assim, cara, é óbvio. Eu, inclusive, tenho amigos, né? Que contam histórias absurdas. E tu olha e fala, cara, não aconteceu, sabe? E aí tu vai questionar. Não, e o mais incrível
é que como a gente já tá acostumado com esse povo, é isso que o Suassuna fala, né? Como a gente já tá acostumado com esse povo, com essas mentiras, a gente super entra, né? E fica, nossa, sim, como? Nossa, meu Deus, que coisa! E é uma mentira, assim, escalafobética, um negócio tenso, e você super compra a ideia do seu coleguinha, pra não deixar ele sem graça, óbvio. Exatamente. E pra ver também até onde vai a imaginação do outro, né? Exato. Porque aí você questiona e aí chega uma hora que a pessoa só falta falar, não sei, né? Só sei que foi assim, porque chega uma hora que já não tem mais explicação. Você já fala, não sei, só sei que foi assim, né? Quando acaba a criatividade, a pessoa manda essa. Sim, né? E isso é o real, né, da coisa. Isso é o que faz as pessoas se identificarem com o texto. E aí o Suassuna... E é ótimo ver entrevista do Suassuna, gente. Você passa um dia vendo, tu nem sente que tu perdeu horas e horas vendo que você passou. É muito bom mesmo, é muito bom. Uma coisa que eu gosto muito também do Suassuna, que me encanta muito, é que é um teatro, né? É uma coisa bem lúdica, assim, né? O Suassuna, ele é muito, muito extremamente teatral, né? É isso. E é muito lúdico. Você vê que aquelas coisas não são... Quando você assiste o filme, por exemplo, o filme também é muito teatral. Sim. Você vê que aquelas coisas não são reais. É uma maneira, na verdade, o Suassuna, ele tem uma maneira não realista de passar a realidade, né? Porque ao mesmo tempo você se identifica super com tudo aquilo que está acontecendo, com aquelas pessoas, com aquelas situações, mas aquilo tudo é muito lúdico, né? Não é nada real. Mas, ao mesmo tempo, são condições humanas, então isso torna, assim, muito teatral. Uhum. Né? O Suassuna, ele não perde nas peças dele, e o filme também do Alto da Compadecida mantém muito isso, ele não perde aquela magia do teatro, né? Eu acho isso muito legal, assim, no Suassuna. Porque tudo, você vê o filme, quando, na cena, eu acho que é a cena mais teatral, assim, mais mágica, né, que é o julgamento, e aí quando aparece, assim, a imagem, assim, do diabo, né, e abrem aquelas portas, e aí você vê no fundo, assim, tudo vermelho, aquele fogo, as pessoas, tipo, né, vivendo naquelas condições, tipo, muita magia, assim, né, e tal, e aí chega, depois vem a imagem, né, da Compadecida, e, né, que no filme é feita por uma atriz, coitada, uma atrizinha tão ruinzinha, assim, não sei por que botaram aquela atriz num papel tão importante no filme, sabe? Uma pessoa tão nada a ver. E aí fica aquela coisa linda, assim, a cena, sabe? Eu acho isso muito legal, assim, do Suassuna. E todas as peças dele, quando você lê, é aquela coisa lúdica, aquela coisa não real pra tratar de algo muito real, né? Eu acho isso muito bonito, assim, acho muito, muito incrível. É uma coisa que eu gosto muito nele, assim, essa coisa bem, bem lúdica e tal, e bem mágica, que ele não deixa perder, sabe? Porque eu acho que o teatro é muito isso, é muito da imaginação, é muito magia, assim, sabe? Sim. E ele não deixa isso perder de jeito nenhum. E isso eu gosto muito nele. Sim, com certeza. Assim, e uma coisa que me fez sentir muito essa magia, né? Essa coisa lúdica que você tava falando, é a presença do palhaço, assim, é meio circense ao mesmo tempo, né? Sim. E é isso, assim, você ter aquela magia daquilo que tá acontecendo ali na sua frente, que não é muito real, mas é real porque você tá vendo. Mas a figura do palhaço, eu me diverti muito com o palhaço. Chegando, abrindo, falando. E aí tem a hora que... eu não vou lembrar qual é a hora exatamente, mas... eu acho que é antes do julgamento, né? Que o Chicó tava orando, tava rezando dentro da igreja. Aí o palhaço, tipo, fala, Chicó, se move aí, sai daí, vai fazer as coisas, muda o cenário. Eu acho que isso é muito legal, assim, e essa brincadeira, né? Tipo, você junta o humor com o lúdico, e aí você chega no circo, assim, eu continuo não tendo palavras pra explicar o quão incrível é o Alto da Compadecida. Sim. E o Suassuna mesmo diz, né, que ele super imagina e daria super pra fazer uma montagem do Alto da Compadecida num circo mesmo, né? Sim, porque a descrição ali no texto, né, do teatro, eu imagino uma lona, né? Uma lona, sim. A lona do circo mesmo, aquela coisa circular, né, a arena mesmo, né, o palco circular e tudo acontecendo ali naquele meio, ali naquele centro. E a montagem do Alto da Compadecida, acho que a primeira vez que eles foram para um concurso ou algo assim,
Acho que eles vieram pro Rio, né? Porque eles montaram em Pernambuco e depois vieram pro Rio. Pra esse específico prêmio, né? Pra essa disputa, esse festival que ia ter. E aí, parece que, tipo, cada dia apresentavam uma peça, alguma coisa assim. E ele estava desesperado, porque todas as peças estavam sendo vaiadas. Primeiro apresentava, todo mundo vaiava a peça. Gente, a gente tá ferrado. Porque como que a gente vem? Ele, pronto, acabou, vambora. Porque, né, como é que a gente vem de lá? Tá todo mundo vaiando tudo. Eu chego aqui com uma história de dois candangos do meio do sertão, né, que só faz atrapalhada. Depois eu venho com funeral, com um juízo final. E ele diz que foi ovacionado. Eles ganharam o prêmio e na hora eles foram ovacionados, assim, os críticos, né, as pessoas que davam o prêmio, super gostaram. Se eu não me engano, cancelaram as outras peças. E eles repetiram o Auto da Compadecida por vários dias, assim, até o final do concurso. Eles ganharam no dia que eles se apresentaram, assim. E muito por isso, por esse humor, por essa risada, por essa simplicidade e por essas coisas tão brasileiras, né? Que é essa desesperança e, ao mesmo tempo, essa esperança, né? De que tá tudo uma droga, mas é isso aí, gente. A gente precisa continuar vivendo. Eu acho que é muito disso que faz a gente se identificar, por exemplo, né? E aí, quando a gente pensa no filme do Auto da Compadecida, né, que é esse feito recentemente, porque descobrimos que tem um filme do Auto da Compadecida com os Trapalhões, mas esse eu nunca vi na vida. Eu acho que é muito dessa identificação que, como a Paula falou, a gente vê no filme e fez esse filme ser um sucesso, assim, né? Fez a gente passar o canal e parar pra ver todas as vezes que passar na televisão. E como a Paula falou, né, teve uma atriz muito da Mais ou Menos, né, que fez não entendi por que botaram ela naquele papel. A Nossa Senhora, ninguém entendeu essa escalação, né, mas esse elenco que foi colocado ali, mas eu acredito muito que esse filme também tenha alçado a Fernanda Montenegro, não que ela não tivesse nesse patamar antes. Ela é uma atriz maravilhosa, enfim, ovacionada do teatro e da televisão, em todos os lugares, mas deu um ar a ela de santidade mesmo, assim, né? Sim. Se você for abençoado pela Fernanda Montenegro, tipo, tua vida dá certo. E eu tive muito essa dimensão vendo o Amarelo do Emicida na Netflix. Sim, com certeza. Quando ela entra no estúdio, ele fica... Ela virou realmente Nossa Senhora mesmo, né? Exatamente. E ele respira e ele fala assim, Nossa Senhora tá aqui comigo. Eu não sei se ele fala Nossa Senhora ou a Compadecida, mas ele se refere a ela dessa forma. Ele, cara, Nossa Senhora tá aqui comigo. E quando ele diz isso, eu me dei conta, né, desse ar, assim, que ela tem. E ela é super humilde, assim, eu vendo as entrevistas dela, quando eu comecei a pesquisar sobre o Auto da Compadecida, acabei caindo numas entrevistas dela, e ela diz, eu sou substituível, eu vou passar, eu vou acabar, e aí a gente fica assim, meu Deus, se você vai acabar, o que vai acontecer comigo, sabe? É essa dimensão, mas isso alçou ela, assim, a esse, na cultura brasileira, assim, né? Sim. A esse lugar mesmo de santidade, né? De ser separada, de ser especial. Né? Porque você pode ser uma grande atriz, você pode ser uma pessoa super reconhecida no seu trabalho, mas você não tem esse ar de maternidade, né? No consciente brasileiro, assim, né? E isso é muito bacana. Deixa eu só fazer um parênteses sobre a Fernanda Montenegro, porque um dia eu tava vendo os vídeos no YouTube, e aí passou uma propaganda do Itaú que era com ela. E no final da propaganda, eu tava assim, aos prantos, chorando muito, 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 assim, porque... Essa propaganda é linda demais. Sim, assim. Ela faz a gente chorar numa propaganda do Itaú. Só essa mulher mesmo. Pra você ver. Sim. E assim, o texto é bonito, mas é ela atuando aquele texto, falando daquele texto. E é isso, assim, ela foi alçada a um outro patamar de qualquer coisa. Na última cena, eu acho ela muito bonita. E o filme também, enfim, ficou incrível, obviamente, porque o elenco é maravilhoso, não tinha como ficar ruim.
que eu acho lindo como a Compadecida luta quando sobra só o João Grilo, né? E como ela luta por ele, assim, né? Tipo, até ele, assim, já meio que aceita que o destino dele é ir pro inferno mesmo, por conta de todas as besteiras que ele fez na vida e tudo mais. E como ela luta por ele e ela fala, né, que ele mentiu e ele fez aquelas coisas todas para poder viver, né, para poder sobreviver e enfim. Eu acho muito bonito, assim, o jeito como ela luta ali para que ele tenha um lugarzinho melhor, assim, né. E aí eu acho muito legal quando decidem, assim, mandar ele de volta, sabe? Eu acho isso muito incrível. Você vai, tá bom, você não vai pro inferno, mas também não vai pro céu, você vai voltar. E aí eu acho muito, muito legal isso, assim. E é uma coisa que é muito presente no Suassuna, que ele é muito cômico, né? As peças são cômicas, mas muitas peças, elas têm um final que é emocionante, assim. O Santo e a Porca, que também é uma peça que eu gosto muito dele, ela é cômica do início ao fim. E ela tem um final até meio doloroso, assim, sabe? Que o personagem principal, que é o seu Euricão Engole Cobra, ele fica numa solidão, assim, sabe? Que chega a dar uma dorzinha, assim, sabe? No coração, você fala, caramba, que coisa. E eu acho isso bem presente no Suassuna, esse cômico, assim, durante a peça. A gente ri a peça inteira e o final é emocionante. Eu acho esse final, esse julgamento do João Grilo, eu acho super emocionante. A Compadecida lutando, assim, tanto por ele. E também no Santo e a Porca também tem um final bem, bem emocionante, assim. Eu acho isso muito bonito, assim, do Suassuna. Sim, eu acho interessante essa parte também, o olhar que o João Grilo se dá, assim, né? Enquanto ele tá ali quase indo pro inferno, né? Que a Compadecida diz, porque vamos falar a verdade. E aí ele fala, comigo não pode ser então, porque comigo é na mentira, né? E essa autoavaliação dele de que tudo que ele fez na vida foi errado mesmo, né, e que talvez ele merecesse mesmo o inferno por isso, e aí quando ele ganha, né, essa passagem, essa segunda chance de ir pra Terra, ele fala, agora eu vou me cuidar pra nem pro purgatório passar, pra eu já ir direto pro céu. Então, assim, agora eu vou ficar de olho, porque eu não quero passar por essa experiência de novo, porque vai que tu não se safa na próxima vez, né? Esse olhar que o João Grilo se dá é muito interessante. Sim. E eu acho legal que ele chama ela de grande advogada, não é uma coisa assim? Sim. Eu acho isso muito legal, ele se refere a ela como a grande advogada. Sim, e ele se apega nela, né? Se tem alguém que vai, tipo assim, na Terra, ele se livrou de todas as enrascadas que ele pôde, né? Tudo que ele pôde contar de história, tudo que ele pôde barganhar, tudo que ele pôde fazer pra viver e conseguir, né, se livrar dos que procolar que ele se metia. No céu não tem como, né? Porque aí você já tá, né? No céu não, no juízo final não tem como, porque você tá lidando ali com divindades, né? Com pessoas que se entendem, né? Com seres que se entendem entre si, que tem uma história entre si, porque tem isso também, né? Então ele sabe que ele não vai conseguir passar a lábia, né? Nesse pessoal. Então o que ele faz? Ele se apega com quem ele acha que vai conseguir passar a lábia, né? Que é a Compadecida, que tem esse ar, né? Muito leve, né? Muito maternal, assim, né, também. Muito maternal, exatamente. Eles criam essa relação, você vê bastante essa relação, assim, materna dela com ele, assim, né, essa proteção, essa maneira como ela trata ele, como ela se refere a ele, diz, enfim. Sim. Lá tudo que ele fez foi pra sobreviver e tal, você vê, parece, assim, mãe e filho mesmo, né? Sim. E eu acho que é isso que gera também uma identificação, né, com as pessoas, porque é isso, é acreditar que no último segundo da sua vida, né, ou que durante a sua vida inteira vai ter alguém ali pra você se apegar, né, e aí você vem de um contexto que é religioso, né, onde as pessoas, né, principalmente quando ele tava escrevendo, né, essa peça, a presença da igreja devia ser mais forte ainda, assim, né, principalmente da igreja católica, talvez. E as pessoas, né, era uma situação econômica totalmente diferente, era uma situação política completamente diferente do que, talvez não tão do que a gente vive hoje, mas enfim. Enfim, mas eram pessoas que precisam de ter no que se apegar. E aí você, né, sei lá quantos anos, a peça foi lançada em 1955. Quem souber faz as contas aí.
A gente tá em 2021. O quanto de tempo que passou e a gente ainda olha, né? E aí a gente vai ter o filme, obviamente, porque, enfim, ninguém vai ler a peça todos os dias. Talvez alguém faça, mas enfim, a gente vai ver o filme e vai se identificar com isso, né? E aí eu acho muito engraçado o Matheus Nastergaile falando que ele diz que o sucesso do Alto da Compadecida é tão grande. Aí ele fala, se eu ficar pobre, se eu não tiver nada na minha vida e eu andar no norte, no nordeste pedindo comida, alguém vai me dar só porque eu fui o João Grilo. Né? Tipo assim, eles vão olhar pra mim e falar, não, ele é o João Grilo, vamos dar um prato de comida pra ele. Ele fome eu não passo. Porque eu tenho certeza que alguém vai olhar pra mim e vai lembrar do João Grilo. Porque é por isso, né? O João Grilo e o Chicó entrou na casa das pessoas, né? E vendo, né? Acho que fez 20 anos esse ano, ano passado, que o filme foi lançado. E aí o diretor, né? Enfim, o elenco tava falando que o filme surge muito nesse boom do cinema nacional, né? Quando voltou a se investir no cinema nacional. E as pessoas verem o que o Brasil tinha, né? E aí não só filme americano, filme estrangeiro, com histórias estrangeiras, mas que dava pra fazer um filme bom, um filme legal, um filme engraçado e que emocionasse ao mesmo tempo com a nossa história, com os nossos atores, né? Com a nossa produção, com o nosso cenário. E eu acho que isso deve ter sido absolutamente catártico, assim, pro Ariano Suassuna. Talvez não tanto, porque ele não gostava muito de televisão, né? Ele gostava, o negócio dele mesmo era o livro, era o teatro. Mas ele deve ter gostado, assim, eu imagino que ele tenha gostado. Não, e o final do Alto da Compadecida também é muito bom, né? Que ele volta e aí ele pensa que ele tá rico lá, cheio do dinheiro, mas o Chicó prometeu a Nossa Senhora todo o dinheiro, e aí ele fica naquela sinuca de bico, assim, né? Ele acabou de sair de lá e ele disse, não, eu vou me comportar, eu vou ser uma outra pessoa e tal, e quando ele volta ele já se depara com essa situação, e que é muito bom, né? Não poderia ser diferente o final, né? Exatamente, e não tem como fugir da promessa, porque ele prometeu ser uma boa pessoa e foi prometido pra Nossa Senhora, que livrou ele do inferno. Sim. Exatamente, que é o que ele fala várias vezes, né? Ele vai se prometeu a Nossa Senhora, o Chicó, sim, aí ele, o dinheiro todo. Aí ele, sim, o dinheiro todo. Aí ele fala, ai meu Deus, não tenho o que fazer, realmente vou ter que entregar esse dinheiro, porque ele acabou de passar por uma experiência bem bizarra, né? Então, ai dele, se não entregasse, né? Vai que Nossa Senhora resolvesse se vingar, tem essa história também. Ai, gente. Sim, mas é engraçado isso. E acho que a Kizzy levantou esse questionamento, né, no último episódio, assim. Se a Nossa Senhora, né, foi piedosa, se ela estava compadecida do João Grilo, ou se tinha sido por causa da promessa, né? Todo aquele discurso. Sim, ainda fica essa questão mesmo, é verdade. Acho que a questão do dinheiro é muito importante no Alto da Compadecida, assim, não só pelo lugar em si, pela situação das pessoas, mas porque também, assim, é super característico essa ganância do brasileiro. Sempre querer um pouquinho mais, só um tiquinho mais, só mais um pouquinho. E que faz, né, assim, o bispo colocar esqueci o nome do negócio, mas dizer que não, tudo bem fazer o enterro do cachorro só porque o cachorro deixou dinheiro pra ele também. Eu acho isso, a gente comentou um pouco isso no primeiro episódio, mas eu acho que acaba sendo um dos temas principais, né, do livro, essa ganância. Que você vê que realmente o dinheiro corrompe qualquer um, assim, né? Até na questão do cachorro é muito isso, né? Sim. E como nem as figuras religiosas terrenas, né, se safam dessa crítica dele, né? Porque eu acho que não tem um clérigo, né, um da vida clerical ali que não tenha cedido, né, a essa ganância, não tenha cedido a esse testamento desse cachorro, não tenha revisto, né, os seus valores e as próprias regras da igreja, né, burlando ali as regras para poder se beneficiar ou beneficiar a igreja, enfim, no filme, eu acho que isso não tá no texto da peça, mas no filme eles barganham, né? Aí eu não vou saber não vou lembrar se é o bispo, o padre, enfim. Eles barganham a reforma da igreja, né?
Então, assim, eles estão ali querendo lucro mesmo, né? Querendo lucrar de alguma forma. Seja para a paróquia, seja para a igreja, seja para eles mesmos, né? O dinheiro vai corromper todo mundo, né? Seja lá o padre, o bispo, o sacristão, seja Nossa Senhora, talvez. Porque a gente não vai afirmar isso, obviamente. Não tenho justificativa nem referência bibliográfica para fazer uma coisa dessa. Mas esse dinheiro vai corromper todo mundo ali, né? Enquanto uns precisam dele para viver, né? É o que o Chicó e o João Grilo tá fazendo. Estão barganhando uma coisa aqui, uma coisa ali, para garantir o próprio emprego, né? Porque se depender do patrão, daqui a pouco, né, eles vão embora e recebem o mínimo que tem, que puder na vida. Mas outros só estão, né, abrindo mão mesmo ali de seus valores para garantir um dinheiro a mais, né? E aí todo mundo precisa deste dinheiro, desta situação para poder viver, seja de que forma for, né? Seja com o mínimo ou seja querendo mais, né? Sim, com certeza. E é assim que a gente termina o nosso episódio de hoje, com a presença ilustríssima da Paula Morgado, do Livramos. A gente conversou sobre o Auto da Compadecida, né? Teve a nossa segunda conversa, falou um pouco mais sobre o Ariano Suassuna, né? Sobre o autor do livro, sobre o que ele falava, sobre a própria obra, as intenções dele, as referências dele. A gente comentou, né? Acho que as nossas vivências, né, culturais também do Auto da Compadecida, principalmente através do filme. E terminou também falando um pouquinho mais sobre a questão, né, do dinheiro e da ganância dentro do livro, que acaba sendo uma questão que move, né, o livro em si, a narrativa. E é isso, pessoal. Esse foi o nosso episódio. Quero muito agradecer a Paula por por ter aceitado o nosso convite, por ter tido essa conversa incrível, super divertida com a gente, bem do nosso jeitinho divagando de ser. Então, muito obrigada, Paula. Nada, eu que agradeço. Muito obrigada a vocês pelo convite. Foi muito bom estar aqui com vocês. E, enfim, adoro ouvir vocês divagando, é muito divertido. Paula, muito obrigada pela sua participação. Foi um prazer te receber aqui, realmente. Você entrou aqui no nosso jeito divagando, de devagar mesmo sobre as coisas, e é isso que a gente gosta, é isso que a gente faz, é nisso que a gente acredita como uma forma muito tranquila de conversar sobre livros e contribuir com as experiências uma das outras, e enfim. Muito obrigada pela sua participação e por ter, mais uma vez, né, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. E é isso, esse, né, é o fim do nosso episódio. A gente conversou bastante sobre o Auto da Compadecida de Ariano Suassuna. E a gente tá aí nas nossas redes sociais para vocês comentarem, para vocês compartilharem, né, as suas opiniões, as suas vivências com Ariano Suassuna, com o Auto da Compadecida, né, com o filme, com o teatro, com o que for. Conta pra gente, a gente tá no Twitter e no Instagram com o @divagandolivro. Então siga a gente, compartilha este episódio, manda aí pra todo mundo que você sabe que gosta do Auto da Compadecida, porque com certeza todo mundo, pelo menos uma pessoa você conhece que gosta do Auto da Compadecida. E sigam a Paula também nas redes sociais dela, @livramos_oficial, certo? Isso, me sigam. Vão lá, vão ver, confiram lá o conteúdo da Paula, que é muito legal, muito interessante. Quem quiser ver também tem vídeo no YouTube sobre o Santo e a Porca, do Ariano Suassuna. Pra quem não conhece, que é uma peça também muito legal, muito divertida do Suassuna. E pra quem não conhece, quiser conhecer, tem lá no canal do YouTube do Livramos. É isso. Então fica aí a indicação. E é isso, pessoal, a gente volta daqui a 15 dias com o próximo episódio, com o próximo livro que a Patrícia irá anunciar. Sim, o próximo livro é O Pequeno Príncipe, do Antoine Saint-Péroux. Eu não sei falar francês, gente, desculpa, mas é O Pequeno Príncipe. Todo mundo conhece O Pequeno Príncipe. O Pequeno Príncipe, todo mundo já sabe qual é. Qual é o... Exatamente.
Se a gente entrar aí num clima Ariano Suassuna, lê como se escreve, tá tudo certo, eles que lutem, minha filha. Sim. Exatamente. Mas esse é o próximo livro, então a gente se vê daqui a 15 dias com o nosso próximo episódio. Um beijo, pessoal. Até a próxima. Um beijo. Tchau, pessoal. Um beijo. Até a próxima.